Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que bom encontrá-lo diante do televisor. Você é a causa da nossa alegria, a razão do trabalho missionário evangelizador da Rede Século XXI, que já tem uma longa história na nossa pátria, tantos benefícios ela tem trazido para a igreja que está no Brasil e também no mundo. TV, nunca se pode dizer que ela atinge apenas um determinado país. Hoje é o mundo inteiro. E glórias e louvores a Deus por isso. O programa Luz da Vida, pela terceira vez, se debruça sobre o tema dos Salmos na nossa vida. Um dos argumentos mais encantadores e fascinantes de todo o Antigo Testamento e também do cristianismo, pela importância dos Salmos na vida pública de Jesus, na sua oração pessoal, o contato, a intimidade dele com o livro dos Salmos. E vamos ver isso, todas as passagens do Novo Testamento em que nosso Senhor Jesus Cristo cita os Salmos, reza os Salmos, faz alusão aos Salmos. Livro de oração. O livro de oração por excelência dos hebreus, dos judeus. O nosso livro de oração é por excelência também do Antigo Testamento e do Novo Testamento. No programa anterior, nós abordamos a questão das línguas dos Salmos. Os Salmos foram escritos originalmente em hebraico, é a versão mais antiga, é a versão usada pelos judeus hoje, mas não a única, porque no século III a.C., ali por volta do ano 250 e durante muitos anos depois, quando teve início esse trabalho inovador dos judeus que falavam a língua grega e que não moravam na Terra Santa. Refiro-me aos judeus da diáspora, aos judeus que residiam na cidade de Alexandria, norte do Egito. Ali havia uma florescente comunidade judaica. E muitos judeus ali, que não nasceram na Terra Santa, não falavam o hebraico, não liam o hebraico. Decidiu-se então, os judeus acharam conveniente que a Bíblia, entendamos, os livros sagrados que nós chamamos pelo nome de Antigo Testamento, os livros sagrados dos judeus, fossem traduzidos para a língua grega. Aí temos a versão dos 70. Por que esse nome? Não vou explicar. Assista ao vídeo anterior. É a versão dos 70. A tradução dos 70, também chamada de Septuaginta. Então, a partir daí, a partir do século II a.C., final do século III e início do século II a.C., temos uma tradução do livro dos Salmos, com todo o Antigo Testamento, uma tradução grega. Então temos o texto hebraico e temos o texto grego. Vimos também no programa anterior uma segunda tradução do hebraico, além daquela do grego, em língua grega, a tradução para o latim. Estamos já então no século IV e século V, São Jerônimo, que nasceu no ano 347 e morreu no ano 420. A pedido do Papa São Damaso I, o Papa da época, muito amigo de São Jerônimo, este santo traduziu a Bíblia toda do Antigo Testamento, do hebraico e do grego, portanto ele levou consigo, estudou, investigou, considerou, ponderou, comparou a tradução, a Bíblia do hebraico e a tradução do hebraico para o grego, a Septuaginta, a versão dos 70, e isso redundou na tradução chamada Vulgata. O latim vulgar, a língua que era falada, a língua oficial do Império Romano, onde residiam muitos cristãos que nem conheciam o hebraico, nem conheciam o grego. A ideia, portanto, de São Damaso era possibilitar a leitura
para todos os cristãos do orbe que residiam no Império Romano, a língua que eles falavam, a língua que eles conheciam. E não era o latim clássico, era o latim popular. Daí se fala de vulgar. Isto é, vulgo em latim significa do povo. A língua popular, a língua que o povo falava. São Jerônimo nos dá este presente. Agora nós vamos entrar nesse primeiro bloco na seguinte questão: a numeração dos salmos. Na tradução, na língua hebraica, é uma numeração. Quando se traduz a Bíblia do hebraico para o grego, os tradutores, os copistas, os redatores, consideraram uma numeração diferente. São Jerônimo considera a mesma numeração dos 70. Então nós temos em várias Bíblias, acho que praticamente todas, essa distinção. Dê uma olhada, por favor, na sua Bíblia e veja, a partir de determinados salmos, e nós vamos ver agora, por que há uma diferença de numeração. Se você olhar na sua Bíblia, você vai perceber que alguns salmos, até um determinado salmo, e vamos ver qual é, não existe dupla numeração. Eles são a mesma numeração no texto hebraico e no texto grego e latino. Mas a partir de um determinado número, de um determinado salmo, a coisa começa a mudar. Até lá pertinho do fim, quando a numeração volta a ser a mesma. Vamos ver agora, isso vai aparecer aí na tela do seu computador, do seu televisor, do seu celular, um quadro comparativo. A coluna do lado esquerdo vai mostrar a numeração do texto hebraico e a coluna do lado direito vai mostrar a numeração do texto grego, que é a versão dos 70, a Septuaginta, e a mesma versão em latim. Por favor, agora esteja bastante atento para você entender na sua Bíblia por que determinados salmos têm um número e logo depois, em parênteses, tem um outro número um pouco maior, um número à frente, por exemplo, de 10, entre parênteses 11, 12, entre parênteses 13 e assim por diante. Vamos lá? Do Salmo 1 ao Salmo de número 8, a numeração é a mesma, tanto em hebraico, como na versão dos 70 e na Vulgata. No texto hebraico, os salmos 9 e 10 são considerados, pela versão dos 70, como um único salmo. É a partir daí que começa a diferença. Então, no texto hebraico, os salmos 9 e 10 foram juntados, foram unidos, foram fundidos, foram considerados como um único salmo, pelo 70 e pela Vulgata. No texto hebraico, os salmos 10 até o Salmo 112, na versão dos 70 e na Vulgata, correspondem aos salmos 11 a 113. Então, são mais de 100 salmos em que vai haver uma mudança. Texto hebraico, o Salmo 11 é o Salmo 10 dos 70 e do latim. E assim por diante. Depois, os Salmos 114 e Salmo 115 do texto hebraico, a versão dos 70 e a Vulgata, primeiro a versão dos 70, a Vulgata simplesmente seguiu a versão dos 70. Esses dois salmos, o 114 e o 115, foram considerados um único salmo. O Salmo 113.
No texto hebraico, o Salmo 116, versículos de 1 a 9, juntando com o Salmo 116, de 10 a 19, vejam que o Salmo 116 tem 19 versículos. O que é que os 70 fizeram? A versão dos 70 dividiu esse Salmo 116 em duas partes. Ou seja, o Salmo 116, de 1 a 9, do texto hebraico, passou a ser considerado o Salmo 114, dos 70 e da Vulgata. E o Salmo 116, versículos de 10 a 19, do texto hebraico, foram considerados o Salmo 115, da versão dos 70 e da Vulgata. Ou seja, os 70 separaram o Salmo 116 em duas partes. A primeira parte passou a ser o Salmo 114 e a segunda parte passou a ser o Salmo 115. Agora, do Salmo 117 ao Salmo 146 do texto hebraico, correspondem os Salmos 116 a 145 dos 70 e da Vulgata. Ou seja, um número a menos. Depois, o Salmo 147 da versão hebraica foi dividido pela versão dos 70 em duas partes. Vejam aí o Salmo 147, de 1 a 11, e depois de 12 a 20. O Salmo 147 tem 20 versículos. O que foi que os 70 fizeram? Eles dividiram, fatiaram o Salmo 147 em duas partes. A primeira, de 1 a 11, passou a ser o Salmo 146, da versão dos 70, que é a mesma versão a numeração da Vulgata. E a segunda parte do Salmo 147, versículos de 12 a 20, passou a ser o Salmo 147. E o Salmo 148 a 150 da versão hebraica, o texto hebraico, passou a ser a mesma numeração, ficou sendo a mesma numeração do texto grego e do texto latino. Um pouco complicado, talvez, para você, mas o quadro fica aí. Se você não entendeu, assista o vídeo de novo e você vai compreender. Está terminando o primeiro bloco, no segundo a gente retoma o argumento. Um grande abraço, até lá. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, está começando o segundo bloco do nosso terceiro encontro sobre os salmos na nossa vida. Ainda estamos na parte introdutória, que é importante, que é necessária, para nós conhecermos coisas básicas a respeito dos salmos, quando eles foram escritos, em que língua foram escritos, quantos salmos são, qual é a sua numeração. No primeiro bloco, nós fizemos um quadro comparativo, colocando do lado esquerdo, na coluna, duas colunas, a coluna do lado esquerdo, o texto hebraico, a língua em que originalmente foi escrito o livro dos Salmos, os 150 livros, o Saltério. Na coluna do lado direito, nós colocamos o texto dos 70, a tradução dos 70, a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, que é a mesma numeração, a numeração do grego, a numeração dos 70 é a mesma numeração do texto da Vulgata, ou seja, o texto latino. Somente para lembrar, e remeto você aos vídeos anteriores, o que é o texto hebraico, escrito na língua hebraica. O que é o texto grego? É a versão dos 70, a Septuaginta, escrita entre os anos 250 e 200, mais ou menos, fora de Israel, em Alexandria, norte do Egito. O Antigo Testamento foi traduzido para a língua que era falada, mais falada no norte da África.
E depois, os séculos IV e V, a pedido do Papa Damaso, as versões do hebraico e do grego foram consideradas por São Jerônimo para a tradução da Bíblia para a língua que se falava no tempo de São Damaso I, Papa, grande amigo de São Jerônimo, na Península Itálica e em boa parte grande parte do, ou para não dizer a totalidade, do Império Romano. Então, aí resultou a Bíblia Vulgata, a tradução Vulgata, a tradução no latim vulgar, o latim popular. Agora nós vamos a uma pergunta. Vimos a diferença de numeração, primeiro bloco. Por que essa diferente numeração? Como explicar que a língua, a Bíblia, o livro dos Salmos, em hebraico tem uma numeração e a tradução dos 70 tem outra numeração, que é também considerada pelo texto latino. As explicações são várias. Primeiro, uso litúrgico. Depois, anotações musicais. Uma nota. Lembrem-se que estamos diante de hinos. São poemas, são cânticos compostos, redigidos para serem cantados. Erros de copistas. Na hora em que você vai traduzir, você vai pegar um texto num pergaminho que está numerado assim. Às vezes o cansaço, a rapidez, a pressa, etc., podem ter causado isto. Aqui é um número 9, considera que ao invés de 9 coloca 10. Mais para frente, ao invés de 30, coloca 31. Ou ao invés de 31, coloca erro. Isso em nada afeta a inspiração dos livros sagrados, porque são detalhes ínfimos. Quando você copia, hoje nós diríamos com um computador, você está ali digitando e na rapidez, ao invés de colocar um 9, você coloca um 10. Ao invés de colocar um 56, você coloca um 57. Não acontece isso? Pois bem, essa é uma provável explicação para essa diferença. E também aqui uma coisa muito interessante. Alguns salmos são duplicados. Isto é, há determinados salmos, e vamos citar aqui alguns, eles são uma cópia idêntica de outros. Duplicação. Também as possibilidades de resposta para isso, por que determinados salmos são verdadeiramente uma cópia idêntica literalmente de outros salmos. Agora eu vou citar para vocês, e isso vai aparecer aí na tela do seu computador, do seu televisor, do seu celular. Eu não vou ler o texto todo, mas vou ler alguns versículos de um salmo. Depois a gente vai para outro salmo e a gente vai perceber que é idêntico o texto. Não muda absolutamente nada. Comecemos pelo salmo famoso, o salmo que diz que Deus não existe. Mas veja, o salmo que diz que Deus não existe está escrito no salmo. Isso não significa dizer que a Bíblia diz que Deus não existe. E nós vamos entender por quê. A frase Deus não existe aparece na Bíblia? Aparece no Salmo 13. A frase. Agora, quem foi que disse a frase? Isso muda tudo. Não é que a Bíblia diz que Deus não existe. A Bíblia diz o insensato no seu coração, Deus não existe. É célebre esse salmo, sobretudo por causa disso. Vamos então agora, preste bastante atenção no que vai ser lido no Salmo 13. Diz ao mestre de canto de Davi, diz o insensato em seu coração: não há Deus, corromperam-se os homens,
Sua conduta é abominável. Não há um só que faça o bem. O Senhor do alto céu observa os filhos dos homens, para ver se acaso existe algum sensato que busque a Deus. Mas todos eles se extraviaram e se perverteram. Não há mais ninguém que faça o bem, nenhum, nem mesmo um só. Prestaram bem atenção? Agora eu convido vocês a abrir a Bíblia no Salmo 52. Salmo 52. Diz ao mestre de canto, em melodia triste, hino de Davi. Diz o insensato em seu coração: não há Deus. Corromperam-se os homens, seu proceder é abominável. Não há um só que pratique o bem. O Senhor do alto céu observa os filhos dos homens, para ver se acaso existe alguém sensato que busque a Deus. Todos eles, porém, se extraviaram e se perverteram. Não há mais ninguém que faça o bem, nenhum, nem mesmo um só. E segue. Perceberam? São verdadeiras cópias. Você pode até perguntar qual foi o redigido primeiro, se o Salmo 13 ou o Salmo 52. A ordem dos salmos não é necessariamente cronológica. O fato é que nós temos um salmo que contém literalmente as mesmas palavras de outro. Isso afeta a nossa fé? Não, de forma alguma. Se boa parte desse salmo reproduz literalmente o que está escrito em outro, todavia não significa dizer que eles são idênticos. Tem versículos que são idênticos, mas há uma novidade ali e a gente vai descobrir por quê bem mais para frente. Isso para que você não se escandalize, para que você glorifique, bendiga a Deus, que utiliza mãos diversas, pessoas diversas, em épocas diversas, para escrever uma determinada coisa. Aqui não é plágio, por favor, plágio não. Aqui nós temos uma versão, uma escrita original. Um desses salmos foi escrito antes que o outro, por uma determinada pessoa, e muito tempo depois, ou pouco tempo depois, uma outra pessoa, inspirada por Deus, reproduz literalmente o que havia num primeiro salmo e acrescenta alguma coisa. Quem é o autor? Foi plágio? Não foi plágio. O mesmo autor é Deus. Nós, na nossa experiência, nós sabemos quando vamos fazer um trabalho que às vezes citamos literalmente um autor e acrescentamos o nosso raciocínio. Claro, do ponto de vista técnico, rigoroso e da honestidade intelectual. Se é citação literal, colocamos entre aspas, citamos o autor, a fonte e assim por diante. Senão, podemos ser acusados de plágio, mas isso não existia antigamente. Ou seja, vejam que bonito. O Senhor se utiliza de pessoas diversas, em épocas diversas. Um determinado salmo foi escrito antes que o outro, os dois se tornam muito parecidos. Qual é a explicação? Não foi o mesmo autor, porque se fosse o mesmo autor, o autor humano, ele não repetiria aquilo que ele mesmo escreveu e não precisaria considerar isso um outro salmo. Foram épocas diferentes. Autores humanos diferentes, mas o mesmo autor divino, Deus, que inspirou tanto um como o outro. Está terminando o nosso encontro. No próximo, a gente vai abordar outros salmos que são idênticos. O Salmo 69 com parte do Salmo 39. E depois vamos confrontar o Salmo 56, parte dele com todo o Salmo 107. E vamos perceber idênticos. Que beleza! Deus se utiliza de instrumentos humanos em épocas diferentes, pessoas diferentes,
dá-lhes o dom do Espírito Santo para que eles, sem possibilidade de errar, inspirados por Deus, redijam aquele salmo. No segundo caso, isto é, no autor posterior, ele resolveu, inspirado por Deus, pegar textos de um salmo que já existia, que já era recitado, que já integrava a fé de Israel, que era recitado no templo, que era um canto litúrgico, reproduziu e acrescentou novos elementos. Deus abençoe sua vida, desejo uma semana abençoada, que Deus cumule de dádivas a sua existência e, por favor, não cesse de rezar os salmos, que eles sejam uma constante na sua vida. Livro de oração perfeito, porque palavra de Deus, porque inspirado por Deus. Aceite minha bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.